Fala galera, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe e depois da vinheta vamos começar a aprender como é que a gente faz um relatório científico. Bom, o que é um relatório? Para que serve? Bom, como o nome já diz, um relatório é para que você possa relatar alguma coisa. Porém, o cuidado que a gente precisa ter para um relatório científico, um relatório acadêmico, um relatório que você faz a partir de uma experiência científica, ele tem alguns itens, alguns cuidados que a gente precisa ter para que ele fique claro, para que ele tenha coerência, para que ele possa ser bem apresentado. Para isso, a gente precisa seguir algumas regras. Primeiro, a gente precisa entender bem do conteúdo que a gente vai tratar. Segundo, a gente precisa entender como é que eu vou mostrar da melhor forma este conteúdo. Por isso que os relatórios eles seguem sempre um padrão semelhante. Não é um relatório que eu estou dizendo como é que deve fazer ou algum outro professor está dizendo. Todos os relatórios seguem exatamente o mesmo padrão com os itens que eu vou citar para vocês: introdução ou fundamentação teórica, objetivos, materiais utilizados, procedimentos experimentais, resultados e discussões, conclusões ou considerações finais e referências. O que significa cada um desses pontos? Primeiro, a introdução ou a fundamentação teórica indica que você vai apresentar para o leitor, para a pessoa que vai pegar o seu relatório para ler, o conteúdo, ou no caso, uma fundamentação do conteúdo e do tema que requer aquele experimento ou aquele tema que você escolheu tratar. Por exemplo, digamos que você faça um relatório de um experimento sobre conservação da energia. Você vai precisar apresentar uma fundamentação ou introdução teórica mostrando e explicando para o leitor o que é energia. Porém, qual é a dificuldade da fundamentação teórica ou da introdução teórica? É que esse texto, por ser um texto criado de forma. Esse texto, por ser um texto acadêmico, ele precisa ter referências bibliográficas, ele precisa ser um texto referenciado. Eu não posso escrever um texto sobre energia tirando tudo da minha cabeça. Apesar de muitas vezes isso acontecer, eu preciso ter como referência algumas coisas da bibliografia sobre aquele tema. Talvez a melhor forma de você fazer uma boa introdução teórica é você pegar o seu livro didático ou algum outro livro que trate do assunto, leia e use esse texto como base para sua fundamentação teórica. Nela você vai colocar os conceitos, vai colocar as teorias, vai colocar exemplos, vai colocar imagens que possam ilustrar melhor o conteúdo, certo? O que são os objetivos? Acho que o nome é bem claro. Qual é o seu objetivo naquele relatório? Quando você vai fazer uma experiência, a experiência ela tem um objetivo. Pode ser observar algum fenômeno, calcular alguma constante, calcular alguma grandeza, comparar alguma coisa que você vê na prática com alguma coisa que você vê na teoria. Sempre o objetivo requer um verbo no infinitivo: calcular, comparar, fazer, verificar, visualizar, observar, ok? O que são os materiais utilizados? Bom, como o nome diz, são os materiais que a gente precisou para realizar a experiência. Agora começa a parte difícil. Por quê? Os procedimentos experimentais ou método é um texto que você vai criar. Você não pode pegar de canto nenhum esse texto. É um texto que você vai criar descrevendo como que você fez a experiência em detalhes. Se você vai fazer, por exemplo, o seu trabalho para um trabalho da escola, meia página a uma página é um bom procedimento experimental. Se você, por exemplo, vai fazer algo mais específico ou mais complexo, coloque uma página e meia, duas páginas, e a gente sabe que existem experimentos que são muito longos
Consequentemente, o procedimento experimental também deve ser muito longo. Esse texto é um texto descritivo na terceira pessoa. Nenhum texto acadêmico a gente pode colocar eu fiz ou eu calculei. A gente tem que sempre utilizar o plural. Nós fizemos, nós observamos, nós pensamos, nós fizemos e etc. Ok? O que são os resultados? Bom, nos resultados você vai colocar o que você observou no experimento, o que você calculou e cada ponto, uma dica que eu vou dar para vocês. Cada ponto do procedimento experimental, cada item que você colocou no procedimento experimental, cada passo que você apresentou no procedimento experimental, ele representa para você algum resultado, o que você observa, o que você mediu, o que você calculou. Por exemplo, você vai tratar sobre algum movimento. Você, no procedimento experimental, você colocou, nós colocamos um carrinho para andar. Esse é um procedimento experimental. Quando você vai descrever isto no resultado, você diz, depois que a gente colocou o carrinho para andar, observamos que ele caminhou tantos metros. Esse é o resultado do procedimento experimental que você obteve, é o resultado que você obteve do procedimento experimental anterior. Nos resultados, você vai colocar as tabelas com os dados que você pôde coletar, os gráficos que você precisou montar para fazer a análise e também você, no resultado, vai fazer uma comparação da teoria que você colocou na introdução teórica com o que você conseguiu observar. A conclusão ou as considerações finais é você indicar se você conseguiu alcançar o seu objetivo. Você vai repetir o que você escreveu no resultado de uma forma sucinta, sem as tabelas, sem os dados, etc. Mas você vai indicar se a introdução teórica, se a fundamentação teórica está correta e evite utilizar o que muita gente coloca, que é nesse trabalho eu aprendi que o movimento é legal, que a energia é importante. Isso não é um tipo de conclusão. A conclusão precisa ser analítica e comparada com o que você escreveu na fundamentação teórica. E as referências, você vai indicar todos os livros, todos os sites que você, por acaso, precisou consultar para construir a sua introdução teórica. Com um detalhe, não é qualquer site que você pode referenciar. Uma dica: para você referenciar um site, verifique no corpo do texto do site se tem um autor. O Wikipédia não é um site para você referenciar, fóruns de discussão não é um site para você referenciar. Nos próximos vídeos a gente vai ver como que a gente constrói em detalhes uma introdução teórica ou fundamentação teórica, como é que a gente pode construir um gráfico usando o Microsoft Excel, por exemplo, e como que a gente faz as referências, como a gente constrói os procedimentos experimentais, ok? Espero vocês. Valeu!